Olá, olá, minha gente. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas. A paz esteja com todas. Glória a Deus para mais uma live. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Carol? Olá, olá. Todas na bênção. Vamos esperar o povo ir entrando. Glória a Deus, né? Por mais uma live, por mais uma tarde. Tudo bem, Carol? Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nosso Senhor. Mais uma live abençoada. Vamos compartilhar aqui. Que mais pessoas sejam alcançadas hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Maravilhoso Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Tudo bem? Como é que você está? Glória a Deus. Tudo bem, Ale? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos para mais uma palavra, né? Hoje nós vamos trazer uma palavra muito importante hoje, né? Porque quantas vezes nós nos colocamos para um tempo de oração, um tempo de propósito, um tempo de busca do Senhor e nós acabamos nos deparando com muita oposição. Quantos levantes, né, acontecem para nos parar, quantas situações acontecem para nos fragilizar, para nos abalar, para fazer com que a gente venha desistir, não é mesmo? Muitas coisas acontecem, mas hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, para entendermos, né, a importância do nosso posicionamento, mesmo diante de toda a oposição, mesmo diante de toda a batalha, né? Glória a Deus. Olá, dona Cidinalva, olá, Adri, oi, Isa, tudo bem? Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um momento de edificação. Deus é bom o tempo todo, não é mesmo? Glória a Deus. Olá, Vivi, tudo bem? Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Hoje o Senhor tem mais uma palavra poderosa para ministrar em nossos corações, para que a gente venha receber um renovo, um fortalecimento do alto, né? Para que possamos permanecer na presença, para que a gente realmente continue perseverante, né, e constante. Glória a Deus. Glória a Deus, dona Cidinalva. Depois de 7 dias de propósito, o cérebro já despertou, acaba acostumando, né? Isso aí. E já estamos aqui ao ponto de bala para mais um propósito, hein? Já estou aqui afiadinha já para lançar para vocês mais um propósito poderoso daquilo que o Senhor vai fazer. Vai ser tremendo, mulheres. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer. Meu Deus, eu tô assim com meu coração muito feliz, muito alegre com aquilo que o Senhor me deu, uma chave poderosa para compartilhar com vocês, né? Nesses tempos nós vamos fazer mais um propósito aí, e mais mulheres serão alcançadas em nome de Jesus, né? Vamos fazer coisas grandiosas, vamos abalar o inferno em nome de Jesus. Deus vai nos forjar e vai nos capacitar para viver algo novo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Seja bem-vinda, Ari, tudo bem? Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Vamos orar então para a gente iniciar nossa live. E eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Você vai ser muito edificado, muito edificada agora com essa palavra que o Senhor vai, né, ministrar no seu coração. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te louvo, Senhor, te glorifico, eu te exalto. Obrigada, meu Deus,
por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha fluir de uma forma sobrenatural. Que todas as barreiras, Pai, que todos os empecilhos que se levantam, Pai, contra o conhecimento da Tua palavra, que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor Deus, no coração de homens, de mulheres, Senhor Deus, o desejo pela Tua palavra, a fome pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Senhor Deus, que essa palavra venha edificar vidas, que pessoas, Senhor Deus, venham ser alcançadas, todas aquelas que estão assistindo agora e todas aquelas que vão assistir depois, que esta palavra, Senhor Deus, venha ser expandida para todos os cantos, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e que eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, hoje nós vamos falar: quando a guerra aumenta, é porque você avançou. Quem é que se posicionou em orar? Quem é que se posicionou em buscar pela presença de Deus? Quem é que buscou a ser mais edificado, buscar mais ainda do Senhor e acabou encontrando uma grande barreira? Às vezes, obstáculos dentro de casa, o ambiente muda, começa a haver discórdia, acaba vindo confusão, você acaba sentindo um cansaço extremo, acaba sentindo um desânimo. Quem nunca sentiu isso quando se posicionou em buscar? Né? Quantas pessoas às vezes começam a se colocar em oração, começam a se colocar em propósito, e aí vem toda uma opressão contrária, vem toda uma oposição para você parar. E às vezes você começou um propósito e a primeira coisa que vem na sua mente é assim: por que eu fui fazer isso? Tava tudo tão calmo, foi só me posicionar, agora as coisas parece que alvoroçaram, não é mesmo? Quantas vezes nós nos posicionamos em oração, nos posicionamos em buscar ao Senhor e parece que as coisas alvoroçam, as coisas ficam mais tribuladas e você até se arrepende em ter tido esse posicionamento em buscar mais o Senhor, né? Então hoje nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz e por que isso acontece. Será que quando essas guerras aumentam é um sinal de que nós devemos recuar ou é um sinal que nós devemos avançar? Né? Então hoje a gente vai ver o que a palavra do Senhor nos diz, o porquê que isso tudo acontece, amém? Vamos abrir então a palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 4, deixa eu já colocar aqui, passagem, Tiago 4, versículo 7. É a palavra-chave hoje. Deixa eu fixar aqui. Glória a Deus. Tiago 4, versículo 7. Então, essa é a palavra-chave de hoje. Nós vamos ler lá. Então, o que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? Ela está dizendo assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha só, a palavra do Senhor está dizendo que a gente tem que se submeter a Deus e que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Não somos nós que temos que parar com aquilo que nós começamos, mas é nós perseverarmos, é nosso posicionamento de constância, que ele é quem vai fugir de nós. Então, quando uma oposição espiritual, ela se levanta contra o seu posicionamento, isso não significa que você está errado, que você está errada. Isso não significa que você está fora do propósito, mas muitas vezes que você avançou. O seu posicionamento em Deus vai causar um alvoroço no mundo espiritual. Porque o inimigo, ele está percebendo que você começou a se posicionar. E enquanto você está acomodado ou acomodada, enquanto você está ali quietinho no seu canto, para o inimigo isso está confortável, porque ele está dominando, porque ele está manipulando. E às vezes ele age de uma forma muito sutil. Ele age de uma forma muito traiçoeira e você nem percebe que ele está agindo contra você. Então é muito importante você entender isso hoje.
Quando a palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos nos submeter a Deus e resistir a o levante do inferno, a todas as levantes contrários contra a sua vida, aí ele termina dizendo que o inimigo vai fugir de nós. Então você precisa perseverar. A palavra hoje está dizendo aqui resistir. O que significa resistir? No sentido bíblico, ele está querendo dizer que você deve permanecer firme. Você não deve ceder mesmo sob pressão. Às vezes você acha assim, não, acho que Deus não está nisso. Não, porque parece que as coisas alvoroçaram, ficaram piores. Então eu acho que eu estou no caminho errado. Muito pelo contrário. O seu posicionamento, a sua constância vai gerar resultado. Nós precisamos perseverar. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos resistir. Nós não devemos ser seduzidos pelas influências contrárias. Nós precisamos crer num Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem está na frente de todas as batalhas por nós. Então, resistir não é você acatar e acabar cedendo aquilo que o inimigo está te oprimindo. Não é você ir provocar o inimigo, mas é você não entrar nesse confronto também sem a direção de Deus. Porque quando Deus te direciona, se Deus colocou no seu coração de você ter um posicionamento diferente, se Ele está colocando no teu coração da importância da tua busca, da importância de um posicionamento diferenciado. Por exemplo, se você nunca fez um jejum, a partir do momento que você se posiciona em jejuar, claro que vão vir ataques, claro que vai vir uma opressão para fazer você parar, para você desistir. Mas nós precisamos resistir e não é sair da posição que Deus nos colocou. Então, o inimigo é quem vai recuar. É ele que vai sair, mas não você desistindo daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então o inimigo ele vai recuar a partir do seu posicionamento de fé, a partir do momento da sua obediência, a partir do momento da sua santidade e da sua posição espiritual. Então o inimigo ele vai se levantar contra você, querendo que você pare de fazer aquilo que você está fazendo. Nós falamos aqui esses dias sobre Daniel, lá em Daniel 10, ele estava falando que desde os primeiros dias em que ele se posicionou em orar, em buscar, em jejuar, Deus já havia ouvido a oração dele. Só que havia toda uma oposição, havia todo um levante, havia todo um alvoroço no mundo espiritual. Mas naquele momento que houve um posicionamento de Daniel e a perseverança dele, Deus enviou anjo em favor dele. Então, se você está se posicionando num propósito, se você está se posicionando a ter uma vida alinhada com Deus, se você está se posicionando a entrar num jejum de leitura da palavra e isso causou um alvoroço, não se preocupe, isso é resultado de que algo novo vai acontecer. Você precisa perseverar. Mas aqui nesse versículo hoje, a palavra do Senhor está dizendo que antes da gente resistir ao inimigo, nós devemos nos submeter a Deus. Antes da gente tomar qualquer decisão, antes da gente tomar qualquer atitude, nós precisamos pedir a direção do Senhor. Pedir para que o Espírito Santo de Deus venha testificar no nosso coração. Para que realmente a gente tenha certeza se esta guerra que você está entrando, se esta batalha que você está entrando, Deus está te direcionando. Porque muitas vezes, por exemplo, pessoas pegam e trazem o problema delas para vocês e às vezes você tem uma compaixão tão grande por aquela pessoa e você decide entrar naquela guerra por aquela pessoa. E às vezes Deus não quer que você entre nessa guerra. Antes você precisa entrar numa guerra por você, entrar numa guerra pela sua família. Essa é a direção de Deus. Você precisa se fortalecer primeiro, antes de você entrar na guerra por outras pessoas. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos nos submeter a Ele.
E a submissão, a partir do momento que nós estamos sendo submissos a Deus, a partir do momento que nós estamos sendo direcionados por uma palavra dele, gerado algo no seu coração, que o Espírito Santo começou a queimar no seu coração, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer esse propósito, eu preciso fazer esse jejum, eu preciso buscar mais ao Senhor, o Espírito Santo vai acender isso no teu coração, aquilo vai começar a queimar e você vai começar a desejar estar cada vez mais na presença de Deus. E isso é uma submissão, isso é você estar sendo alinhado, direcionado pelo Senhor. Então a obediência, ela sustenta a resistência. Todas as vezes que o inimigo tentar resistir contra você, você vai resistir a ele, porque você vai estar na submissão de Deus, e Deus vai te dar a força que você precisa, Deus vai te dar as armas que você precisa. Porque sem submissão, nós não vamos conseguir resistir, nós não vamos ter eficácia nas batalhas e nas guerras que nós vamos enfrentar. Enquanto você permite ser submisso, o diabo ele não vai permanecer. A palavra está sendo muito clara hoje aqui. Então, para quem está entrando agora, nós estamos lendo aqui o livro de Tiago, no capítulo 7, no capítulo 4, no versículo 7. A palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Porque nós estamos falando sobre toda a oposição que se levanta contra as nossas vidas quando nós temos um posicionamento em Deus. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, mesmo diante de toda a oposição, mesmo diante de todo esse alvoroço, de todo o levante contra a sua vida, se você perseverar, desde que você esteja na direção de Deus, cumprindo a vontade de Deus, você vai alcançar as promessas. Isso é a palavra do Senhor que está nos dizendo. Então, resistir sem submissão acaba virando um ativismo religioso e isso gera um desgaste. Muitas vezes, pessoas te chamam para entrar em guerras, em batalhas, são batalhas injustas. Então, o primeiro passo é você buscar um fortalecimento espiritual para a sua vida. Você precisa ser fortalecido, você precisa ser edificado. Como que você vai entrar em guerras para outras pessoas, você vai entrar em batalhas por outras pessoas, sendo que muitas vezes você está enfraquecido espiritualmente? Então, quando a pessoa ela tenta enfrentar batalhas espirituais sem estar verdadeiramente alinhado com Deus, ela vai passar a agir na própria força. Ela não vai ter a autoridade que vem do Senhor, porque ela vai agir na desobediência. E sem a submissão, a resistência deixa de ser espiritual e ela se torna um esforço humano, um esforço disfarçado de fé. E muita oração sem direção, muitas vezes, vem muito confronto, vem muito cansaço, vem muita falta de escuta do Espírito Santo. E isso gera um cansaço emocional, isso gera uma exaustão mental. E vem depois uma frustração, porque parece que você está entrando em batalhas, parece que você está entrando em guerras e você não vê o resultado. Você fica ali totalmente acabado, cansado, enfraquecido, porque você não tem uma direção de Deus. E às vezes nós agimos na emoção. Então a gente precisa ter um alinhamento de Deus, nós precisamos estar na submissão de Deus. Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos submeter ao Senhor. E essa submissão, quando nós temos uma direção de Deus, quando nós temos uma certeza que essa direção que estamos tendo vem do Senhor, nós vamos estar debaixo de uma cobertura divina. Nós não vamos estar fora dela, nós não vamos estar sem o zelo espiritual. Porque se nós estivermos sem a proteção de Deus, tudo vira um peso. Você acaba se sentindo cansado, exausto. Então o Senhor ele está nos dizendo que resistir ao diabo é continuar fazendo o que Deus nos mandou a fazer. Mesmo quando a oposição se levanta, mesmo que a gente não perceba que já tem uma vitória acontecendo e vindo à sua direção. Daniel, ele estava cansado sim, porque era uma batalha pesada que ele entrou no mundo espiritual. Você pode ler depois lá o capítulo de Daniel 10, ele fala sobre essa pressão que ele passou. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha um direcionamento de Deus.
E é claro que existem batalhas que você vai entrar, que você vai se sentir cansado, você vai se sentir exausto, mas o Senhor vai te sustentar. Ele vai te fortalecer. Quando você pensa em parar, aí parece que vem mais uma força ainda. Não, eu não posso parar. Vem uma voz ali, o Espírito Santo te diz, não para, não desista, continua. Continua. Quantas vezes eu já atendi pessoas que vieram e falaram assim pra mim, não, acho que minha vontade era de parar de orar. A minha vontade era desistir do casamento. A minha vontade era largar a mão, não querer mais guerrear por essa pessoa. Mas aí algo maior, uma força maior vem de dentro para fora e fala, continua. Se posicione em oração, não desista. Porque é claro que existe uma oposição. O inimigo ele vai fazer de tudo para tentar te parar. Ele vai fazer de tudo para fazer você desistir e achar que você está no caminho errado. Mas a partir do momento que você está na submissão de Deus, debaixo da direção do Senhor, ele vai te sustentar. Então a oposição espiritual, ela não surge para nos destruir, mas ela acontece para nos fazer recuar. A oposição espiritual, ela vai fazer você querer parar, ela vai querer fazer você parar de orar, vai querer você parar de jejuar, de buscar o Senhor, porque o inimigo, o objetivo dele não é só nos atacar. O objetivo do inimigo é fazer com que a gente fique desgastado, é fazer com que a gente fique confuso e que a gente venha ter uma desistência, para que você desista daquilo que o Senhor gerou no seu coração. Por isso, o ataque, geralmente, ele começa na nossa mente, com pensamentos de dúvidas, ele vai trazer medo, ele vai fazer você ter dúvida do teu chamado. Neste propósito que nós estamos na madrugada, onde nós levantamos um exército de mulheres, orando, jejuando, clamando pela presença de Deus, que é o grupo de Déboras, quantas mulheres me procuraram e falaram, meu Deus, depois que eu me posicionei, comecei a jejuar, comecei a orar, parece que as coisas pioraram. Aqui na minha casa, parece que meu marido ficou contra mim, as coisas ficaram difíceis, parece que tudo está contra ao meu posicionamento, mas é claro, isso haverá uma oposição, todo levante. O inimigo ele vai fazer de tudo para fazer você parar, para fazer você desistir, principalmente dentro da sua casa. O inimigo vai usar pessoas, aqueles que estão mais fracos espiritualmente, para se levantar contra você, fazendo você parar, vão começar a questionar, dizer, para que tudo isso? Né? Então, quantas pessoas acabam passando por isso? Quando você se posiciona em orar pela sua família, pelo seu trabalho, às vezes você começa a se posicionar porque você precisa de uma resposta para o ministério, né? Às vezes você precisa tomar uma decisão muito importante e você se posiciona em Deus, em buscar uma resposta, e aí começa a vir uma opressão, aí começa a vir um cansaço físico, você começa a sentir dores no corpo, o ambiente que aparentemente estava tudo calmo, que estava tudo tranquilo, começa a ficar alvoroçado, parece que tudo que você fala vem contra você, mas isso é uma oposição espiritual. Mas não é para você parar, é para você resistir. Você tem que se submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir. Ele vai entender que nada vai te parar. Agora, se você começa a se sentir cansada, que se você começa a se sentir oprimida e começa já a murmurar, já começa a reclamar, já começa a decretar falando assim, nossa, eu tô me sentindo muito cansado, ai, não deveria ter feito isso, ai, não deveria ter entrado neste propósito, o inimigo ele já pega de primeira, opa, tem uma oportunidade aí, ela tá querendo parar, ele tá querendo desistir, é aí que eu vou entrar. Ele tá querendo largar o ministério, ele tá querendo largar a família, ela tá querendo largar o casamento. Então o inimigo ele vai começar a agir exatamente nessas áreas aonde ele vê que está mais vulnerável. Então muitas pessoas elas pensam em parar, elas acham que tudo piorou, mas não piorou. Quando você se levanta, quando você se posiciona em Deus, e isso acaba causando um alvoroço no mundo espiritual, persevere, continue no posicionamento que Deus te colocou, não desista, não desanime, não retroceda, o Senhor é contigo, é Ele que vai te dar a direção, a vitória é certa. Se tem um alvoroço no mundo espiritual é porque tem algo chegando, tem uma promessa de Deus para ser derramada sobre a sua vida, para te alcançar, tem algo que o inimigo está paralisando, ele está impedindo de você acessar esse lugar.
Mas quando a gente tem aquele despertar espiritual, que nós temos um posicionamento, porque ficar na mornidão, ficar adormecido está muito cômodo. Mas a partir do momento que você tem uma sacudida de Deus e pensa assim, não, eu preciso me posicionar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso orar na madrugada. Quando você se posiciona em Deus, há um alvoroço no mundo espiritual, porque antes estava tudo muito acomodado, isso estava tudo muito tranquilo. Você não buscava a Deus na forma que você se posicionou em buscar. Então não desista, persevera, continua, mantenha na posição que Deus te colocou. Então é importante nós entendermos o que é a oposição espiritual. E isso não é um sinal de abandono de Deus. Deus não te abandonou. Isso não é um sinal de que você deve retroceder, mas você precisa permanecer sendo submisso a Deus, tendo a direção dele, e você deve resistir neste lugar, mesmo sendo um tempo difícil, mesmo sendo um tempo de luta. Daniel, ele foi ouvido no primeiro dia, quando ele apresentou ao Senhor o pedido. Mas houve um desgaste, houve um cansaço, houve um pensamento de que Deus não estava ouvindo. Mas a resposta veio e o anjo Miguel disse para ele, o Senhor te ouviu desde o primeiro dia. Então houve um ataque, houve uma oposição, houve um alvoroço no mundo espiritual, onde o inimigo resistiu àquilo que você se posicionou, aquilo que você se prontificou a fazer. Mas eu estou aqui para guerrear com você. Então o Senhor, ele vai se movimentar ao seu favor. Então, quando a oposição ela se levanta, é muito importante nós buscarmos discernimento em Deus. Isso é essencial para você entender o que está acontecendo. Então, a perseverança de Daniel trouxe uma resposta dizendo, olha, você foi ouvido, está acontecendo algo e eu estou aqui para te ajudar. Então, a resposta veio um discernimento, ele teve um entendimento que havia uma oposição se movimentando contra ele. Mas nem toda pressão é um confronto direto com você. Às vezes a opressão que você sente, toda essa oposição que se levanta, é sobre a atmosfera espiritual, aquilo que está acontecendo. Então, há momentos em que a estratégia não é você recuar, mas é você permanecer, é você perseverar e não mudar a sua postura. Permanecer também é uma forma de guerra espiritual. Nem sempre é fácil se manter neste lugar que você começou. Quantas vezes nós nos colocamos nessas posições, nós nos colocamos em guerras que é muito mais fácil eu querer recuar, retroceder, parar, sair deste lugar, do que me manter neste lugar que está trazendo um incômodo, que está trazendo uma aflição, que está trazendo dúvida para o meu coração. Mas perseverar é o caminho. A palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, a palavra do Senhor vai confirmar no seu coração hoje assim: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, aquilo que você tem depositado ao Senhor, Ele vai fazer, mas você precisa perseverar, mesmo diante de toda a tribulação, mesmo diante de toda a oposição espiritual contra a sua vida. A oposição espiritual, ela revela que existe algo muito precioso em jogo. Às vezes é a sua família, a restauração de um casamento, o seu ministério que precisa ser alavancado. Às vezes é um sonho que você tanto tem pedido ao Senhor, que você tem gerado no seu coração, que você gostaria muito que fosse realizado. Então, quando nós realmente entendemos isso, a nossa posição em permanecer neste lugar, resistindo, virá a vitória. Deus vai te dar a vitória. E o nosso papel é de permanecer firme, guardar o nosso coração, blindar os nossos pensamentos, manter a nossa fé, confiando no Senhor, confiando que Ele vai vir em nosso auxílio no tempo certo. Então eu digo para você hoje, não desista, não retroceda,
Permaneça, resista, porque a palavra do Senhor está nos dizendo hoje: se submeta a Deus e resista ao diabo e ele vai fugir de você, ele vai bater em retirada. Aquilo que ele está achando que vai parar, ele está muito enganado, porque ele já é um derrotado e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando a oposição espiritual se levanta contra o nosso posicionamento, a primeira pergunta que nós fazemos é: por que isso tudo está acontecendo? Eu estou verdadeiramente sendo submisso ao Senhor? Será que eu estou realmente sendo direcionado por Deus? Quando essas dúvidas vierem no seu coração, somente permaneça. Se no princípio do teu propósito, lá no início, você entendeu, você foi movido por uma força muito maior, se você foi movido por algo muito grande no seu coração, então não desista. O Senhor é contigo. Ele está com você e Ele vai te sustentar nessa peleja. Pode ter certeza disso. Então a oposição espiritual, ela não se levanta contra quem está parado. Ela não vai se levantar contra quem decidiu ficar morno. Mas essa situação, esta oposição espiritual vai se levantar contra quem decidiu obedecer, quem decidiu se alinhar, quem decidiu avançar. A partir do momento que você começa a querer algo novo em Deus, você quer buscar mais, você quer ser cheio da presença do Senhor, quanta coisa vai se levantar para trazer dúvida no seu coração, dizendo que você não é capaz, que você não vai ser usado por Deus, trazendo dúvida na sua identidade. Então existem muitas oposições que vão se levantar. O inimigo, ele não perde tempo para nos atacar. Mas quem vive em obediência permanece e consegue a vitória. Mas quem vive em desobediência, o inimigo vai se levantar sim, mas às vezes de uma maneira muito sutil, às vezes de uma maneira que nem você está percebendo, mas você já está sendo dominado pelo inimigo. Da forma, se você se manter na mansidão, na mornidão, no adormecimento espiritual, né, no sono espiritual, isso está muito cômodo. O inimigo está sentindo prazer nesse posicionamento seu, de não fazer nada, de se manter frio, de se manter sem buscar a presença de Deus. Mas o teu posicionamento no Senhor, isso vai gerar algo novo. Então o posicionamento espiritual, ele vai gerar uma reação espiritual. E é claro que o inimigo, ele vai contra-atacar, ele vai tentar te parar. E a oposição, ela não vem para te destruir, mas ela vem para você entender que você não deve recuar, mas que você deve resistir. Não deixe que o inimigo venha colocar dúvidas no seu coração. Não deixe que o inimigo venha fazer você acreditar que Deus não é capaz de mudar a tua história, que Deus não é capaz de mudar a situação que você está vivendo. Agora eu te pergunto, o que é impossível para Deus? Nada, nada é impossível para o Senhor. Não existe nenhuma batalha, não existe nenhuma afronta que Satanás vai resistir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, ele faz coisas grandiosas por mim e por você. Deus vai vencer. Satanás, ele não tem poder sobre as nossas vidas, desde quando você esteja submisso ao Senhor, desde quando você esteja direcionado por Ele. Exatamente, o medo, ele é contrário da fé. Então o inimigo, ele vai trabalhar exatamente no nosso medo, na nossa vulnerabilidade. O inimigo, ele vai nos atacar naquilo que nós estamos mais frágeis. E muitas vezes, Satanás, ele vai se levantar contra aqueles que estão na sua casa enfraquecidos, né? Você se posiciona em orar, você se posiciona em jejuar, você se posiciona em buscar a Deus, mas os demais da sua casa estão enfraquecidos espiritualmente. O que o inimigo vai fazer? Ele vai atacar exatamente naqueles que estão mais vulneráveis. Só que você precisa ter um discernimento, você não vai confrontar os seus da sua casa. Você vai agir em sabedoria. Você vai buscar estratégia no Senhor, você vai apresentar a Deus essas pessoas.
E Deus vai mostrar para elas realmente o que é a verdade. Vai mostrar a importância do seu posicionamento. Então nós não devemos retroceder, nós não podemos recuar. Deus vai na guerra por nós, mas você precisa perseverar. Então, em tudo isso que eu estou te trazendo hoje, sobre a importância de nós entendermos o que é a oposição espiritual, é entender que nós precisamos sim estar na submissão de Deus, mas também resistir, não retroceder, não recuar. Porque assim, a verdade, ela é confrontativa. E muitas vezes, quando nós nos posicionamos em orar pela vida de outras pessoas, quando nós nos colocamos, por exemplo, para pedir ao Senhor, para resgatar um casamento, por exemplo, resgatar uma família, resgatar um filho que está perdido, muitas vezes Deus vai confrontar você primeiro. Porque você precisa ser trabalhado, você precisa ser confrontado, você precisa ser alinhado à vontade de Deus. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para entender o que o Senhor está querendo de você neste tempo, aonde você se posiciona em orar, em jejuar, em buscar a Deus. E aí você vai vencer todas as afrontas. Você vai conseguir discernir o motivo de toda essa oposição espiritual. Então nós vamos nos sustentar sim na palavra de Deus. Nós vamos permanecer sim na direção do Espírito Santo. E o Senhor é quem vai na frente. Ele vai guerrear por nós. Então quem não sustenta a oposição não pode experimentar a vitória. Se vem uma primeira oposição espiritual contra a sua vida e você já decide retroceder, você já decide parar, como é que você vai experimentar a vitória? Como é que você vai acessar as suas promessas se no primeiro percalço, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo você já recua? Você já paralisa? Você já acha que está fora do propósito? Mas é isso que o inimigo quer, ele quer te fazer parar. Ele não quer que você avance, ele não quer que você conquiste, ele não quer que você amadureça. Então, permanecer, mesmo quando vivemos tempo de oposição espiritual, é importante. Essa é uma chave, perseverar, se manter, resistir, não recuar. Então você precisa permanecer, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja confuso, mesmo que esteja tudo um levante contra a sua vida, não recue, permaneça. O inimigo ele vai fazer de tudo para fazer você ficar confundido, para fazer você ficar com seus pensamentos confusos, seus sentimentos confusos, mas não retroceda, permaneça submisso a Deus. Continue obedecendo com a pressão, continue avançando, mesmo com a resistência espiritual. O posicionamento vai gerar uma oposição, mas a sua submissão vai sustentar a sua vitória. Porque quem permanece de pé vê o inimigo recuar. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Se submetam a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Você não deve parar. Você deve permanecer. Quantas vezes o inimigo se levantou contra a minha vida e aí que eu me posicionava, me colocava como doida mesmo. Eu falava, é agora que você vai ver, agora que eu vou jejuar mais, agora que eu vou orar mais, agora que eu vou buscar mais ao Senhor, agora você vai ver só, agora que você não vai me parar. Você não vai fazer eu desistir. Agora você vai retroceder. Você vai recuar. E é esse o posicionamento que você deve ter. Quando vem o levante, quando vem a oposição espiritual, se posicione, declare. Eu não vou retroceder. Eu não vou recuar. Eu vou permanecer e eu vou vencer. A vitória já é minha. Comece declarando. Pode ter certeza. O Senhor é contigo. É isso mesmo, Paulo. Olha aí, o medo, ele era de perder a família, mas há 3 anos, então eu não tenho medo de mais nada. Não, nós temos que ter medo de perder a presença com Deus. Nós temos que ter medo de perder a nossa intimidade com o Senhor. Se nós tivermos Ele, nós temos tudo que a gente precisa.
Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Deus é conosco, o Senhor é com você. Então não recue, não retroceda, permaneça resistente, permaneça firme e submissa ao Senhor, que você vai ter a vitória. Amém? Glória a Deus. Hoje mais uma palavra, que você venha a ser edificado, edificada. Glória a Deus. E nós estamos nos preparando para mais um tempo, né, de propósito, junto com as Déboras, mulheres abençoadas, guerreiras. E eu vou estar colocando lá no grupo, né, este novo propósito que nós vamos começar a fazer. Então, se você não faz parte deste tempo, deste mover, vai lá, entra neste grupo, eu vou colocar o link aqui no meus stories. Grandes coisas o Senhor fez nesses 7 primeiros dias que nós fizemos, né? Nós demos a nossa primícia ao Senhor. Foram 7 dias na madrugada, orando, jejuando e buscando ao Senhor. O Senhor fez coisas maravilhosas. Mulheres foram curadas, mulheres foram libertas, mulheres foram edificadas. E nós vamos começar um novo mover, um novo tempo. O Senhor vai nos forjar no fogo. E o Senhor, Ele só forja quem é joias preciosas. Não é mesmo? Um ouro, para que ele realmente venha a ter o seu valor, ele precisa passar pelo fogo. E o Senhor, Ele quer fazer com que você passe pelo fogo. Ele está te chamando para esse tempo, para você ser forjada, para você ser refinada no fogo. E se você está com esse desejo, se você tem no teu coração a vontade de ser alinhada aos propósitos de Deus, esse chamado é para você. É para mulheres poderosas, para mulheres que realmente estão dispostas a se submeter ao Senhor. Não é para qualquer mulher, é para aquelas corajosas. Então, se você é aquela mulher corajosa, se você conhece alguém que realmente está com esse desejo ardente em se derramar na presença do Senhor, convida ela para vir fazer parte do Despertando Déboras. Muitas mulheres já estão fazendo parte deste mover. Muitas mulheres estão se posicionando. Então, se você não faz parte ainda deste tempo, não perca o seu tempo. Venha fazer parte deste mover sobrenatural. E o Senhor, Ele começou a fazer um avivamento dentro de nós. Começou a despertar algo novo, algo diferente no nosso coração. A sede e a fome pela presença dEle. Então, que você venha fazer parte deste mover. O Senhor está levantando mulheres em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil para fazer parte deste movimento. Então, se você não faz parte ainda, venha com a gente. Não fique de fora, amém? Glória a Deus, vai ser algo precioso, algo muito profundo. O Senhor me deu algo novo para esse tempo, para este propósito com essas mulheres, e eu creio que vai ser extraordinário, né? Um tempo de refinar, de ser refinado no fogo de Deus. Vai ser precioso, vai ser poderoso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar então para encerrar essa live, né? Que outras pessoas venham ser abençoadas, que outras pessoas venham ser edificadas, fortalecidas pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra dele que é poderosa. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, te glorifico por este tempo. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela tua palavra. Nós vamos permanecer, Senhor Deus, no lugar em que o Senhor nos colocou. Nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar, nós não vamos resistir. Nós vamos resistir a todas as afrontas, a toda a oposição do inferno, porque nós sabemos que o Senhor dos Exércitos está à frente desta batalha. E nós decidimos, Pai, continuar avançando, continuar, Senhor Deus, sendo edificadas e fortalecidas, e que tudo, Pai, venha ser para a tua honra e para a tua glória, que mulheres e que homens de Deus venham ser alcançados através dessa palavra, que é poderosa, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela não volta vazia, que nós possamos ser edificados todos os dias para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, mulheres, compartilha depois aí essa
essa live para que mais pessoas sejam edificadas e fortalecidas. Convida mais alguém para fazer parte do Despertando Déboras. Assim como você, tem muitas outras mulheres que estão precisando desse despertar espiritual. E eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e até a mais. Tchau, tchau.